Estamos de volta com a Crítica na TV e damos continuidade agora à segunda parte da nossa entrevista ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus pelo PRB, Silas Câmara. Nesse momento ainda temos 9 minutos e 12 segundos de questionamentos e para isso usaremos a interação com o nosso telespectador. A gente colheu na rua algumas perguntas que o povo gostaria de fazer para os candidatos a prefeito de Manaus. Vamos ver a primeira pergunta de hoje. Candidato, eu queria saber o que é que você ia fazer para melhorar o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Bem, primeiro, para melhorar o transporte coletivo na cidade de Manaus, é bom que se diga que o transporte coletivo está com a frota mais velha do país. O ex-prefeito deixou a frota mais nova do país e o atual prefeito conseguiu vai deixar a frota mais velha do país. Além das dificuldades, obviamente, de uma implantação de um modelo chamado BRT, meia boca, que não está funcionando bem e que a população sabe muito bem que, além da qualidade do transporte em si, o sistema, de fato, não funciona. A nossa proposta é simples: instalar, de fato, implantar, de fato, o BRT, aumentando, inclusive, as estações de integração para 10 estações e também melhorando a frota, obviamente, de ônibus e trazer uma alternativa que é um modal diferenciado, que é por hidrovias, portanto, saindo da zona leste da cidade de Manaus até a zona oeste, passando pela zona centro-sul e sul, uma alternativa também de transporte por embarcação, que é para o Amazonas uma coisa muito usada e que, infelizmente, não foi implantada ainda. Inclusive, os próprios empresários do sistema terrestre podem ser as pessoas a investirem nesse sistema de transporte. É bom dizer que as paradas de ônibus serão revitalizadas, todas com câmeras para segurança, e os terminais serão também revitalizados com câmeras de segurança. E nós vamos, obviamente, aproveitando a tecnologia, trazer o que todos estão propondo, mas isso é o óbvio, não sei por que não fizeram até hoje, que é a tecnologia, através de aplicativo, dizer o horário determinado, com margem de erro muito pequena, em que o ônibus vai passar em determinada parada ou que vai sair em determinado terminal de integração. Com isso, com certeza absoluta, a qualidade do transporte vai melhorar e a população vai ficar feliz. Em relação ao BRT, qual seria esse trajeto? Eu também queria saber a sua opinião sobre a faixa azul. A faixa azul é um ensaio político de uma faixa exclusiva não implantada. Portanto, nem melhorou o trânsito, nem melhorou o transporte de pessoas através dos ônibus. O BRT que nós queremos implantar é um sistema muito simples que funciona em todo o país, que é você pegar as 4 regiões de Manaus, o ônibus circular em forma de círculo pelas 4 zonas e ser alimentado os terminais através de ônibus menores, já que os que vão transportar pela faixa exclusiva serão bicirculado, biarticulado ou triarticulado, por pequenas ônibus menores que alimentarão 2 bairros, os terminais de ônibus. Portanto, com esse sistema, com certeza absoluta, vai diminuir, inclusive, o fluxo de ônibus biarticulado ou comuns de determinados bairros para o centro de Manaus. Melhora o trânsito e melhora o transporte público. Dá para fazer esse BRT em quanto tempo? Acho que nos 4 anos a gente consegue implantar. Ok, vamos para a próxima pergunta, então, do nosso telespectador. Eu queria saber como é que vai ficar a revitalização dos bairros, pegando, por exemplo, aqui o bairro do Centro, com as várias praças que estão em obras. Espaços públicos é um desafio para o próximo prefeito. Eu espero, se Deus e o povo me dêem a oportunidade, de trazer Manaus para um novo momento. Hoje os espaços públicos não são da comunidade e não são da população de Manaus. O nosso projeto prevê a revitalização e a restauração e também o domínio desse espaço público pela população em diversas atividades. Um dia desse mesmo eu fui aqui no Zumbi e encontrei em pleno canteiro central do São José as pessoas fazendo exercício em danças do canteiro central, porque a prefeitura sequer está, principalmente nas áreas mais afastadas do centro, está colocando energia ou mantendo essas praças com o mínimo de segurança para a população poder se exercitar. Pode acreditar, nós vamos revitalizar e vamos reconquistar as áreas públicas para a população em suas diversas comunidades. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora, vamos para a última pergunta da enquete do dia. De que forma que proposta eles têm, se forem eleitos, em termos de melhoria para o mototáxi? Bem, o mototáxi vive um desafio muito grande. Por um acaso, eu sou o autor, fui o autor do primeiro projeto de lei que regulamentou o mototaxista no país. Obviamente que
do sistema de funcionamento do Congresso Nacional termina nos fazendo ser atropelados ou por uma casa ou por outra na hora de ajuntamento de projetos, mas quem for lá e procurar a memória, eu fui em 2002 quem primeiro apresentou um projeto como deputado federal do Amazonas para regulamentar essa atividade. Na minha opinião, e conversando com vários mototaxistas, o principal problema é a fiscalização, porque a quantidade de mototaxistas piratas que existem em Manaus é algo impressionante, mostrando que Manaus está precisando de um choque de ordem pública, ou seja, está desgovernada, precisa de que um governo de fato tome conta da cidade de Manaus. E também vamos trabalhar com os mototaxistas a partir do novo ordenamento urbano da cidade de Manaus, dos transportes públicos, definir áreas para que todos possam trabalhar sem estar se agredindo. Principalmente na área de segurança pública, o mototaxista tem um desafio muito grande, porque por falta da fiscalização, termina que as pessoas que fazem, os piratas, às vezes assaltam, às vezes roubam, e quem leva a culpa é quem de fato é honesto e está nos sistemas. Portanto, a Prefeitura vai reorganizar o sistema de transporte público, inclusive colocando o mototaxista no seu lugar adequado, com fiscalização segura, mas também com um abraço carinhoso do sistema de transporte coletivo e urbano da Prefeitura de Manaus. Candidato, na área de saúde, o senhor fala em trabalhar com as carretas, carreta da mulher, do idoso, da criança, para poder chegar mais fácil até as comunidades. Como é que o senhor pretende, então, reorganizar o sistema, ampliar e equipar para que dê assistência básica a toda a população de Manaus, pelo menos 70%, que é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde? Bem, na saúde, a nossa proposta primeiro é fazer, de fato, um diagnóstico da saúde, porque ela está muito doente. Feito esse diagnóstico, nosso primeiro movimento vai ser reorganizar fisicamente as unidades básicas de saúde. Depois de organizada fisicamente as unidades básicas de saúde, nós vamos intercalar os espaços físicos com as casinhas de médico da família. E, obviamente, que depois de feito toda a organização física, vamos trabalhar o ser humano. É bom dizer que o atendimento médico de saúde pela Prefeitura de Manaus precisa de uma reorganização física, mas também de um tratamento especial com os servidores, que hoje trabalham em uma situação extremamente delicada e muito forçada a barra em cima deles para prestar um bom serviço. Feito isso, aonde a Prefeitura não conseguir alcançar fisicamente as pessoas, é que nós pretendemos trabalhar com as unidades móveis, que já funcionam muito bem em Manaus, as carretas da mulher, hoje não tão bem assim, mas já funcionou muito bem, e vamos aumentar a carreta da criança e também a carreta do idoso. Com isso, aonde a rede física não chegar adequadamente, nós vamos no Conselho Comunitário, na Subprefeitura, a cada mês, definirmos uma agenda e esses profissionais, através dessas unidades móveis, vão se deslocar para alcançar a população aonde houver necessidade. Candidato, a gente reserva agora esses minutos finais para o senhor fazer suas considerações, conversar com o seu eleitorado. Bem, eu quero primeiro agradecer à TV A Crítica essa oportunidade que me dá, a você pela entrevista, e dizer à população de Manaus que estamos chegando praticamente ao final de uma campanha. Como vocês puderam perceber, nem todo mundo tem tempo suficiente para mostrar aquilo que quer ou que propõe se fazer pela cidade de Manaus. Quero pedir a você que entre nas mídias sociais da nossa campanha e leia lá todo o nosso plano de governo. Dizer para você que eu sou o Silas Câmara, o meu vice é o Coronel Amadeu, e que graças a Deus a nossa aliança é com o povo da cidade de Manaus. Nós queremos vencer essa eleição, debaixo da graça de Deus e com o seu voto, para transformar Manaus numa cidade que dê importância às pessoas, que abrace as comunidades, que, como eu disse há pouco, empodere as comunidades através dos conselhos comunitários nas 4 subprefeituras, definindo a qualidade do serviço público, definindo o orçamento, o serviço e, mais do que isso, estando perto do poder e definindo junto com o poder as suas prioridades. É muito importante dizer que, na atual circunstâncias que vive o país e o município, o relacionamento, a comunicação, estar perto do povo é fundamental. Eu sou Silas Câmara, o meu número é 10 e peço seu voto para ser o próximo prefeito da cidade de Manaus. Muito obrigada, candidato. Uma boa noite para você. Amanhã nós seguiremos a sequência das entrevistas com o candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Luiz Abraão tem compromisso em Brasília durante todo o dia. Luiz Castro dá entrevista a uma emissora de rádio e tem atividade parlamentar pela manhã. À tarde, assina carta compromisso com o Conselho de Engenharia e Arquitetura e faz caminhada no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Marcelo Ramos, pela manhã, grava programa eleitoral e depois se reúne com o movimento Ficha Verde.
À tarde faz caminhada no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste. E à noite tem reunião com os taxistas. Professor Queiroz, Serafim Corrêa, Silas Câmara, Henrique Oliveira, José Ricardo e Arthur Neto não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. E na última reportagem da série O Valor do Voto, você confere a importância do envolvimento da população na política. Quem costuma votar sem critérios e reclama das mazelas da cidade precisa repensar a forma de agir. Votar consciente é a melhor arma para cobrar ações e melhorias dos políticos. As primeiras notas de uma consciência política ainda em formação. Quanto mais cedo, melhor. É a lição ensinada por um projeto social a crianças da Zona Leste de Manaus. Este ano, eles aprenderam sobre voto consciente. Só poderão ir às urnas daqui a 2, 4 anos, mas já estão afinados sobre o valor desse gesto. Ele vai poder deixar a opinião dele, vai poder se manifestar, poder opinar as suas decisões. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente dizer a nossa opinião, a gente dizer o que a gente quer, não tem preço nenhum. Se o político que ele votou for eleito, tem que cobrar, né? Pedir, porque eu acho que nós somos os patrões do político, a gente que bota ele lá e aí eles têm que fazer o que a gente pede. Mas para fazer valer o voto é preciso gostar de política, assunto indigesto para muitos brasileiros. Não gostar de política não sabe que você está se auto-prejudicando, que você não está sabendo a importância do seu voto. O imposto que eu pago e o meu filho não pode estudar numa escola pública com qualidade, não tem saúde pública de qualidade, não tem transporte de qualidade, não tem segurança pública. Quem concorda que isso está tudo errado não pode ficar de fora da política. A gente veio até um jogo de futebol para mostrar a função dos políticos no âmbito municipal. Imagine que os jogadores são o prefeito e seus assessores, secretários. Eles são responsáveis por vencer as adversidades e marcar os gols em prol da boa administração pública. O juiz representa a justiça e é quem tem o poder de punir quem comete alguma irregularidade. E os bandeirinhas seriam os vereadores. Eles fiscalizam o jogo e comunicam à justiça sobre qualquer irregularidade. E a torcida está pronta para aplaudir ou crucificar juízes e jogadores. Mas ninguém escuta tanto quanto os vereadores, quer dizer, os árbitros assistentes. Eles estão mais perto do povo. Na questão de casa cheia, você sente mais a responsabilidade, porque ali a torcida tá perto de você, cobrando você. Quanto maior a pressão, melhor. Na Câmara Municipal, os vereadores apitam sem torcida. As galerias feitas para o povo assistir às sessões no plenário dificilmente ficam ocupadas. E a gente percebe que quando a população participa, as discussões são mais calorosas, as sessões elas são mais longas. A gente costuma dizer que hoje rendeu. Acompanhar o trabalho dos políticos é importante para saber quem merece continuar no cargo e quem deve ser substituído. Fazer essa escolha dá trabalho. São mais de 5.500 candidatos a vereador ou prefeito em todos os municípios do Amazonas. Como escolher certo? Pela internet, conversamos com o diretor executivo do portal Transparência Brasil. Tenho doutorado em ciência política e tenho muita dificuldade de escolher meu voto, porque é uma equação muito complexa. Para ele, o primeiro passo é escolher o partido que melhor represente os interesses do eleitor. Vai para as forças políticas, coligações, partidos, reduz para os partidos, escolhe o partido, uma vez que escolher o partido, tenta escolher um candidato. Você é taxista e vai votar num camarada que é o candidato dos médicos, ou seja, procure alguém, eu acho que essa é uma primeira sugestão, que tenha um vínculo, pode ser com o seu bairro, com a sua associação profissional. No caso dos vereadores, é possível votar apenas no partido, sem definir um nome. Para isso, basta digitar os 2 primeiros números do candidato e confirmar. O eleitor também pode votar em branco ou digitar um número inexistente e anular o voto. Na prática, isso não afeta em nada o pleito. O voto branco e o voto nulo para fins de eleição, é bom que fique muito claro isso, não tem diferença nenhuma. Se só 40% das pessoas votarem validamente, considerarão os votos válidos e será descartado o voto nulo e branco.
Mas para essas duas, desperdiçar o voto é inadmissível. Dona Marieta, 71 anos. Dona Francisca, 80. Elas dão um show de cidadania. E sabe quando elas pensam em parar de votar? Até com 90 anos. Me levarem lá, eu vou votar. Depois dos 90? Depois dos 90, não. Acabou. A senhora já escolheu seu candidato desse ano? Já. Me fale quem é. Não posso. O voto é secreto. É verdade, Dona Francisca. No dia 2 de outubro, na cabine de votação, o eleitor estará sozinho, com o direito e o dever de escolher o melhor futuro para ele e para a cidade. Dentre tantas opções de escolha, uma certeza. Quando o fim aparecer na tela, não significa que a responsabilidade do eleitor terminou ali. Na verdade, ela está só começando e deve durar pelos próximos 4 anos até a próxima eleição municipal. E o Tribunal Regional Eleitoral começou a programar as urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Mais de 7 mil equipamentos serão configurados até o próximo dia 30 de setembro em todo o estado. Só em Manaus, o TRE vai programar 4.778 urnas. São 1.278 que serão usadas na capital e as demais que serão enviadas a outros 23 municípios. Desse total, já fazem parte as urnas reservas, que serão utilizadas caso alguma apresente problema. Essa programação também está acontecendo simultaneamente em outros 23 municípios. Ao todo, serão programadas 7.368 urnas para os 62 municípios do estado. Elas seguem para o local de votação mesmo que dia? Isso varia. Temos um cronograma de logística. Essas que são preparadas em Manaus, elas começam a sair a partir do final dessa semana. E aquelas que são preparadas nos municípios polo, elas seguem nos dias subsequentes à sua carga. Então, realmente é uma operação de guerra logística para poder transportar essas urnas até o local de votação final. Essa é uma das fases mais rigorosas antes do pleito. Aqui a urna recebe o programa do TSE, os dados dos eleitores da sessão de votação, onde ela vai ser instalada, e a relação dos candidatos. Após essa fase, chamada de carga, o equipamento de cada município é enviado para a auditoria de membros da Justiça Eleitoral. Essa etapa deveria ser acompanhada pelos representantes dos partidos, mas dificilmente eles comparecem. Isso não tem acontecido pelo menos esse ano, já aconteceu em anos anteriores, mas a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive dos representantes dos partidos, está permitida e, claro, é o processo que garante a lisura, como um todo, do processo eleitoral, e eles podem comparecer aqui, então, ao TRE para acompanhar esse processo. Após auditada, a urna recebe 2 lacres, um onde fica o chip com os dados dos candidatos e dos eleitores e outro com o resultado da votação. Somente após essas fases é que o equipamento está liberado para ser despachado ao cartório eleitoral, onde fica até um dia antes das eleições. E vamos ver agora como é que está o trânsito na cidade pelas câmeras do CIOPS. Essa é a Avenida Costa e Silva, antiga Silves, ali no cruzamento com a Avenida Atlântica, a raiz, zona sul da cidade. À direita, a gente vê o sentido centro e à esquerda o sentido aí rotatória da Suframa. Trânsito bom nos dois sentidos, então a gente não vê retenções, fluindo numa boa, sem nenhum congestionamento, nenhum acidente agora à noite ali na Avenida Costa e Silva. Daqui a pouco a gente tem outras imagens de trânsito para você em outros pontos da cidade. E a seguir, as ações do Detran para a Semana do Trânsito e a prisão dos suspeitos do crime da mala, onde foram encontrados corpos esquartejados. Os detalhes já já.